destruído. A moléstia é uma imagem exteriorizada do pensamento. O estado mental é chamado estado material. Tudo que se abriga na mente mortal como condição física, projeta-se no corpo. O medo como base começa sempre teu tratamento acalmando o medo dos pacientes. Assegura-lhes, silenciosamente, estarem isentos de moléstia e de perigo. Observa o resultado dessa regra simples da ciência cristã e notarás que ela atenua os sintomas de toda a moléstia. Se conseguires defesa silenciosa, eliminar inteiramente o medo, teu paciente estará curado. O grande fato de que Deus governa tudo com amor, sem jamais castigar senão o pecado, é o ponto de onde deves avançar para destruir o medo humano de doença. Mentalmente e em silêncio, defende o caso cientificamente a favor da verdade. Podes variar os argumentos para enfrentar os sintomas peculiares ou gerais do caso que tratas, mas deves estar inteiramente persuadido, em tua própria mente, da verdade que pensas ou falas, e serás o vencedor. Podes chamar a moléstia pelo nome quando a negas mentalmente, mas, mencionando-a em voz alta, corres o risco, em certas circunstâncias, de gravá-la no pensamento. O poder da ciência cristã e do amor divino é onipotente. E, com efeito, adequado para obrigar a doença, o pecado e a morte a soltarem sua presa, e adequado para destruí-los. Silêncio eloquente para evitar a moléstia ou para curá-la, é preciso que o poder da verdade, do Espírito Divino, destrua o sonho dos sentidos materiais. Para curar por meio de argumentos, acha o tipo da doença, descobre-lhe o nome, e alinha tua defesa mental contra o físico. De início, argumenta mentalmente, não em voz alta, que o paciente não tem moléstia e formula o argumento de maneira que destrua a evidência da moléstia. Insiste mentalmente que a harmonia é a realidade e que a doença é um sonho temporal. Compenetra-te da presença da saúde e do fato de que o ser é harmonioso, até que o corpo corresponda às condições normais de saúde e harmonia. Necessária a insistência. Quando se trata de uma criança pequena ou de um bebê, é preciso enfrentar o caso principalmente por meio do pensamento dos pais, seja em silêncio ou em voz audível, na base já mencionada da ciência cristã. O cientista sabe que não pode haver moléstia à cura dos lactentes. Hereditária, porque a matéria não é inteligente e não pode transmitir inteligência boa ou má ao homem, e porque Deus, a mente única, não produz dor na matéria. O ato de permitir que os pensamentos se absorvam indevidamente na contemplação das necessidades ou condições físicas, produz essas mesmas condições. Qualquer coisa além dos requisitos para atender às necessidades mais simples de uma criancinha, é prejudicial. É a mente, não a matéria, que regula o estado do estômago, dos intestinos e do alimento, bem como a temperatura das crianças e dos adultos. As opiniões sensatas ou insensatas dos pais e de outras pessoas, acerca desses assuntos, produzem bons ou maus efeitos sobre a saúde das crianças. Banhar diariamente uma criancinha é tão pouco natural ou necessário quanto seria o processo de tirar um peixe da água todos os dias e cobri-lo de terra, para que se desenvolvesse com maior vigor no seu próprio elemento. O asseio é o que mais se avizinha da santidade, mas o lavar-se deveria ter por único propósito manter limpo o corpo. Isso pode ser feito sem esfregar toda a superfície diariamente. A água não é o elemento natural da humanidade. Insisto no asseio corporal por dentro e por fora. Não tolero a menor falta de limpeza, mas, ao cuidar de uma criancinha, não é preciso lavar-lhe todo o corpinho diariamente para mantê-lo cheiroso como a flor recém-desabrochada. Abluções visando asseio, dar remédios a criancinhas, observar todo sintoma de flatulência, e de contínuo dirigir a mente para tais indícios. Mente essa carregada de ilusões acerca de doenças, leis higiênicas e morte, são atos que transmitem imagens mentais aos pensamentos despontantes das crianças, e frequentemente as imprimem ali, tornando assim provável que, a qualquer momento, tais males se reproduzam sob a forma dessas mesmas doenças temidas. Uma criança pode ter vermes, se assim o disseres, ou qualquer outra enfermidade mantida com temor nas crenças doenças infantis, acerca de seu corpo. Dessa maneira lançam-se os fundamentos da crença na moléstia e na morte, e assim a discórdia é ensinada às crianças. O tratamento da insanidade é especialmente interessante. Por mais renitente que seja o caso, a insanidade, mais depressa do que a maioria das moléstias, cede à ação salutar da verdade, que neutraliza o erro.
Os argumentos a serem usados para curar a insanidade são os mesmos que se usam para curar outras moléstias, a saber, a impossibilidade de poder a matéria, o cérebro, controlar ou transtornar a mente, sofrer ou causar sofrimento, e também o fato de que a verdade e o amor estabelecerão um estado sadio, guiarão e governarão a mente mortal ou o pensamento do paciente, e destruirão todo erro, quer se chame demência, ódio ou qualquer outra discórdia. Cura da insanidade para fixar a verdade firmemente no pensamento de teus pacientes, explica-lhes a ciência cristã, mas não cedo demais, não antes de estarem preparados para a explicação, a fim de não predispores os doentes contra seus próprios interesses, por lhes apoquentar e confundir o pensamento. O argumento do cientista cristão assenta na base cristãmente científica do ser. As Escrituras declaram: o Senhor é Deus o bem, nenhum outro há senão Ele. Do mesmo modo, a harmonia é universal e a discórdia é irreal. A ciência cristã declara que a mente é substância e também que a matéria não sente, não sofre, nem goza. Deves manter esses pensamentos firmemente em mira. Deves ter presente a verdade do ser, que o homem é a imagem e semelhança de Deus, em quem toda a existência é isenta de dor e é permanente. Lembra-te de que a perfeição do homem é real e irrepreensível, ao passo que a imperfeição é censurável, irreal, e não é produzida pelo amor divino. A matéria não pode inflamar-se. A inflamação é medo, um estado excitado dos mortais, que não é normal. A mente imortal é a causa única, por isso, a moléstia não é causa nem efeito. A mente é, em todos os casos, o Deus eterno, o bem. O pecado, a doença e a morte não têm fundamentos na verdade. A inflamação, como crença dos mortais, acelera ou impede a ação do organismo, porque o pensamento se move depressa ou devagar, salta ou se detém, quando contempla coisas desagradáveis ou quando o indivíduo olha para algum objeto do qual tem medo. A inflamação nunca aparece numa parte que o pensamento mortal não alcance. Eis porque os entorpecentes aliviam a inflamação. Acalmam o pensamento, produzindo estupefação, o que vem a ser um recurso à matéria, em vez de à mente. Os entorpecentes não eliminam a dor em nenhum sentido científico. Apenas tornam, por algum tempo, a mente mortal menos medrosa, até que ela possa dominar a crença errônea. A matéria não se inflama, nota como o pensamento faz empalidecer o rosto. Ele retarda ou acelera a circulação, tornando pálida ou enrubescida uma face. Do mesmo modo, o pensamento aumenta ou diminui as secreções, a ação dos pulmões, dos intestinos e do coração. Os músculos, movendo-se rápida ou lentamente, e impelidos ou paralisados pelo pensamento, representam a ação de todos os órgãos da constituição humana, inclusive o cérebro e as vísceras. Para eliminar o erro que produz a desordem, tens de acalmar e instruir a mente mortal com a verdade imortal. A verdade acalma o pensamento sob a anestesia pelo éter, o corpo parece desaparecer. Antes que os pensamentos estejam em pleno repouso, os membros se desvanecem da consciência. De fato, o corpo inteiro, com os objetos que o rodeiam, desaparece da vista, deixando que a dor se destaque tão nitidamente como o pico de uma montanha, como se fosse um efeito da eterização, membro separado do corpo. Por fim, a dor também desaparece. Esse processo mostra que a dor está na mente, pois a inflamação não foi suprimida, e a crença na dor logo voltará, a não ser que a imagem mental que ocasiona a dor seja eliminada mediante o reconhecimento da verdade acerca do ser. Uma injeção hipodérmica de morfina é administrada a um paciente, e em 20 minutos o sofredor dorme sossegadamente. Para ele já não existe dor alguma. Não obstante, qualquer médico, seja alopata, homeopata, botânico ou eclético, te dirá que a causa material perturbadora não foi eliminada, que, quando a influência soporífica do ópio se tiver dissipado, o paciente voltará a sentir a mesma dor, a não ser que a crença que ocasiona a dor tenha sido mudada nesse ínterim. Onde está a dor enquanto o paciente dorme? Sem valor os sedativos. O corpo material, a que chamas eu, é mente mortal, e essa mente é material em sensação, assim como é material o corpo que se originou desse sentido material e se desenvolveu de acordo com ele. Esse materialismo de pai e filho só existe na mente mortal, como o prova o corpo morto. Porque, quando o mortal tiver entregue o corpo ao pó, o corpo não mais é o pai, nem sequer em aparência. O assim chamado ego físico. Os doentes nada sabem do processo mental que os debilita, e não sabem quase nada do método metafísico pelo qual podem ser curados.
Se fizerem perguntas sobre sua moléstia, dize-lhes apenas aquilo que melhor convém que saibam. Assegura-lhes que pensam demais em seus males e que já é demais o que ouviram falar sobre esse assunto. Faze com que desviem os pensamentos de seus corpos para objetivos mais elevados. Ensina-lhes que seu ser é sustentado pelo espírito, não pensamentos maus debilitam pela matéria, e que encontram saúde, paz e harmonia em Deus, o amor divino. Reconhece que os doentes, às vezes, sabem mais do que seus médicos. Fortalece-lhes sempre a confiança no poder da mente para sustentar o corpo. Nunca digas aos doentes que eles têm mais coragem do que força. Dize-lhes, antes, que sua força está em proporção à sua coragem. Se conseguires que os doentes se deem conta desse grande truísmo, não haverá reação por excesso de esforço ou por estados de excitação. Sustenta as verdades apresentadas pela ciência cristã, que o Espírito é Deus, e por isso, não pode estar doente, que aquilo que se chama matéria não pode estar doente, que toda causalidade é mente, que está agindo mediante a lei espiritual. Então, mantém tua posição com a compreensão inabalável da verdade e do amor, e vencerás. Quando reduzires a silêncio a testemunha contrária à tua defesa, destruirás a evidência, porque a moléstia desaparece. A evidência que se apresenta aos sentidos corpóreos não é a ciência do homem mortal. Estímulo benéfico para aquele que cura de acordo com a ciência cristã. A doença é um sonho do qual o paciente precisa ser despertado. A doença não deveria parecer real ao médico, porquanto é demonstrável que o modo de curar o paciente consiste em fazer que compreenda que a doença é irreal. Para tanto, o médico precisa compreender que, segundo a ciência, a moléstia é irreal. A doença tem de ser tornada irreal logo que o estado de teus pacientes o permita. Explica-lhes em voz audível o domínio completo que a mente exerce sobre o corpo. Mostra-lhes como a mente mortal parece produzir a moléstia por meio de certos receios e falsas conclusões, e como a mente divina pode curar por pensamentos opostos. Dá a teus pacientes uma compreensão fundamental que os sustente e proteja contra os efeitos perniciosos de suas próprias conclusões. Faze-os ver que a vitória sobre a doença, assim como sobre o pecado, depende de que toda crença no prazer ou na dor materiais seja destruída mentalmente. Apega-te à verdade do ser, contrapondo-te ao erro de que a vida, a substância ou a inteligência possam estar na matéria. Faze tua defesa com uma convicção sincera da verdade e uma percepção clara do efeito invariável, infalível e certo da ciência divina. Então, se a tua fidelidade equivaler a metade da verdade em que se estriba a tua defesa, curarás os doentes. Defesa cristã é preciso que compreendas claramente que tanto a doença quanto o pecado não são a realidade concernente ao ser. Esse sonho mortal de doença, pecado e morte deve cessar graças à ciência cristã. Então, uma doença seria destruída tão facilmente como outra. Qualquer que seja a crença, se forem usados argumentos para destruí-la, tal crença terá de ser repudiada, e a negação terá de estender-se à suposta doença e a tudo que determine seu tipo e seus sintomas. A verdade é afirmativa e confere harmonia. Toda lógica metafísica é inspirada por essa regra simples da verdade, que governa toda a realidade. Pelos argumentos verídicos que empregas, e especialmente pelo espírito de verdade e amor que abrigas, curarás os doentes. Argumentos verídicos nos teus esforços para destruir o erro, incluem as crenças morais bem como as crenças físicas. Expulsa toda espécie de mal. Pregai o evangelho a toda criatura. Dize a verdade a toda forma de erro. Tumores, úlceras, tubérculos, inflamação, dor, juntas deformadas, são apenas sombras de sonho dos que sonham acordados, imagens sombrias do pensamento mortal, que fogem diante da luz da verdade. Necessária a moralidade. Uma questão moral pode impedir o restabelecimento dos doentes. O erro dissimulado, a luxúria, a inveja, a vingança, a malícia, ou o ódio perpetuarão ou até criarão a crença em moléstias. Toda espécie de erro tem essa tendência. O que verdadeiramente se faz mister é destruir o inimigo e deixar o terreno a Deus, a vida, a verdade e o amor, lembrando-te de que só Deus e suas ideias são reais e harmoniosas. Se teu paciente, por qualquer causa, sofrer uma recaída, enfrenta mental e corajosamente essa causa, sabendo que não pode haver reação na verdade. Nem a própria moléstia, nem o pecado, nem o medo, têm o poder de causar uma moléstia ou uma recaída.
A moléstia não tem inteligência que lhe faculte mover-se de um lugar para outro ou mudar de uma forma e outra. Se a moléstia muda de lugar, é a mente, não a matéria, que a faz mudar. Por isso, não deixes de expulsá-la. Enfrenta toda circunstância adversa como seu senhor. Vigia a mente, em vez de o corpo, para não te penetrar no pensamento nada que seja impróprio ao teu desenvolvimento. Pensa menos nas condições materiais e mais nas espirituais. Desnecessária recaída a mente produz toda a ação. Se a ação procede da verdade, da mente imortal, há harmonia, mas a mente mortal está sujeita a qualquer fase de crença. Uma recaída não pode em realidade ocorrer nos mortais ou nas assim chamadas mentes mortais, porque existe só uma mente, só um Deus. Nunca temas aquele que exerce a má prática mental, o assassino mental, que, na tentativa de dominar o gênero humano, espezinha o princípio divino da metafísica, pois Deus é o único poder. Para teres êxito na cura, precisas vencer teus próprios temores, bem como os de teus pacientes, e adentrar-te numa consciência mais alta e mais sagrada. Vence as crenças e os temores. Se for necessário um tratamento contra a recaída, sabe que a moléstia ou seus sintomas não podem mudar de forma, nem passar de uma parte para outra, pois a verdade destrói a moléstia. Não há metástase, não há obstrução da ação harmoniosa, não há paralisia. É a verdade e não o erro, o amor e não o ódio, o espírito e não a matéria, que governam o homem. Se os que estudam a ciência não se curam com presteza, devem recorrer logo a um cientista cristão experimentado para ajudá-los. Se sentem relutância em fazer isso em benefício próprio, basta que saibam que o erro não pode produzir essa relutância desnatural. O governo verdadeiro do homem ensina aos doentes para que saibam não serem eles vítimas indefesas, pois, se ao menos quiserem aceitar a verdade, poderão resistir à moléstia e repeli-la, tão positivamente como o podem no tocante à tentação de pecar. Esse fato inerente à ciência cristã deveria ser explicado aos enfermos, quando em apropriada disposição de ânimo para aceitá-lo, quando não se lhe opuserem, mas estiverem preparados para receber a nova ideia. O fato de que a verdade vence tanto a moléstia como o pecado, reanima a esperança deprimida. Transmite um estímulo salutar ao corpo e regula o organismo. Aumenta ou diminui a ação, segundo exija o caso, melhor do que qualquer medicamento, alterante ou tônico. Confiança positivamente é o estímulo natural do corpo, mas a crença errônea, mesmo no melhor dos casos, não promove a saúde nem a felicidade. Dize aos doentes que eles poderão fazer frente à doença sem medo, se apenas se compenetrarem de que o amor divino lhes dá todo o poder sobre toda ação e condição físicas. Estímulo apropriado, se for necessário sacudir a mente mortal para lhe destruir o sonho de sofrimento. Dize com veemência a teu paciente que ele precisa despertar. Faze com que deixe de contemplar o falso testemunho dos sentidos e olhe para as realidades harmoniosas da alma e do ser. Deves despertar o paciente imortal. Diz-lhe que ele sofre apenas como sofrem os dementes, isto é, por causa de crenças errôneas. A única diferença consiste em que a insanidade implica a crença num cérebro enfermo, enquanto os males físicos, assim chamados, surgem da crença de que outras partes do corpo estão desarranjadas. Distúrbio, ou desordem, é uma palavra que transmite a verdadeira definição de toda crença humana em má saúde ou harmonia perturbada. No caso de alarmares desse modo a mente mortal para lhe destruir as crenças, faze com que depois o paciente saiba o motivo por que lhe causas tal choque, levando-o a compreender que isso foi para lhe facilitar o restabelecimento. Se sobrevier uma crise durante o tratamento de teu paciente, deves tratar-lhe menos a moléstia e mais a perturbação ou fermentação mental, e subjugar os sintomas, eliminando a crença de que essa quimicalização produza dor ou moléstia. Insiste com veemência no grande fato, que tudo domina, de que Deus, o Espírito, é tudo, e que não há outro fora dele. Não existe moléstia. Quando o suposto sofrimento tiver desaparecido da mente mortal, não poderá haver dor, e quando o medo estiver destruído, a inflamação cederá. Acalma a excitação causada às vezes pela quimicalização, que é o efeito alterante produzido pela verdade sobre o erro, e de vez em quando explica ao paciente os sintomas e suas causas. Como tratar uma crise é tão pouco cristãmente científico ver a moléstia, como dela sofrer.
Se queres destruir a sensação de doença, não deves edificá-la com desejar ver as formas que ela toma ou com aplicar ainda que seja um só lenitivo material para aliviá-la. Deturpar a ciência da mente equivale a afirmar que os produtos de 8 vezes 5, e 7 vezes 10, são ambos 40, e que sua não há deturpação da ciência da mente. Soma combinada é 50 e a seguir chamar de matemática a essa operação. Mais sábio que seus perseguidores, Jesus disse: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Se o leitor deste livro observar uma grande agitação em todo o seu organismo, e certos sintomas morais e físicos parecerem agravar-se, esses indícios são favoráveis. Que ele continue a ler, e o livro tornar-se-á o sanador, diminuindo o estremecimento que a verdade frequentemente produz no erro, quando está destruindo. Efeito deste livro: os pacientes, pouco familiarizados com a causa desse abalo, e na ignorância de que ele é um augúrio favorável, talvez se alarmem. Se for esse o caso, explica-lhes a lei dessa ação. Assim como da combinação de um ácido e um álcali resulta um terceiro produto, assim a química mental e moral muda a base material do pensamento, dando mais espiritualidade à consciência e fazendo com que esta dependa menos do testemunho material. Essas mudanças, que se processam na mente mortal, servem para reconstruir o corpo. Desse modo a ciência cristã, pela alquimia do espírito, destrói o pecado e a morte. Neutralizada a moléstia, suponhamos 2 casos paralelos de doença dos ossos, ambos produzidos da mesma maneira e acompanhados dos mesmos sintomas. Num caso recorre-se a um cirurgião, noutro a um cientista cristão. O cirurgião, considerando que a matéria forma suas próprias condições e as torna fatais em certas circunstâncias, está receoso e tem dúvidas quanto ao resultado final da lesão. Como não tem em suas próprias mãos as rédeas do governo, acredita que algo mais forte do que a mente, isto é, a matéria, governa o caso. Seu tratamento é, portanto, incerto. Esse estado mental acarreta fracasso. Há a cura de ossos pela cirurgia, crença de ter encontrado o seu superior na matéria e de não ser talvez capaz de curar o osso, aumenta-lhe o receio. No entanto, essa crença não deveria ser comunicada ao paciente, nem verbalmente nem de outro modo, pois esse receio diminui muitíssimo a tendência a um resultado favorável. Lembra-te de que, muitas vezes, a crença não expressa afeta um paciente sensível com mais força do que o pensamento expresso. O cientista cristão, compreendendo de modo científico que tudo é mente, começa com a causalidade mental, a verdade acerca do ser, a destruir o erro. Esse corretivo é um alterante, que atinge todas as partes do organismo humano. Consoante as escrituras, ele penetra as juntas e médulas, e restaura a harmonia do homem. Corretivo científico: o médico da matéria lida com a matéria como se ela fosse ao mesmo tempo sua inimiga e seu remédio. Considera a doença como atenuada ou agravada, segundo a evidência que a matéria apresenta. O metafísico, que faz da mente sua base de operações sem levar em conta a matéria, e que considera a verdade e a harmonia do ser como superiores ao erro e à discórdia, tornou-se forte, em vez de fraco, para enfrentar o caso, e proporcionalmente fortalece seu paciente com o estímulo da coragem e do poder consciente. Tanto a ciência como a consciência estão agora em atividade na economia do ser, de acordo com a lei da mente, a qual, por fim, faz prevalecer sua supremacia absoluta. Enfrentando as dificuldades a ossificação, ou qualquer estado anormal ou desarranjo do corpo, é de maneira tão direta a atividade da mente mortal, como é a demência ou a insanidade. Os ossos só têm a substância do pensamento que os forma. São apenas fenômenos da mente dos mortais. A assim chamada substância do osso é formada de formação por meio do pensamento, início pela mente da genitora, por autodivisão. Em breve, a criança se torna uma mente mortal separada, individualizada, que toma posse de si mesma e de seus próprios pensamentos acerca de ossos. Os acidentes são desconhecidos a Deus, a mente imortal, e precisamos abandonar a base mortal da crença e unir-nos à mente única, a fim de substituir a noção de acaso pelo conceito apropriado acerca da direção infalível de Deus, e assim trazer à luz a harmonia. Sob a providência divina não pode haver acidentes, porquanto na perfeição não há lugar para a imperfeição. Desconhecidos a Deus os acidentes na prática médica, far-se-iam objeções se um médico administrasse um medicamento para neutralizar a ação de um remédio prescrito por outro médico.
Na prática metafísica é igualmente importante que as mentes que rodeiam teu paciente não atuem contra tua influência, expressando de contínuo opiniões tais que possam alarmá-lo ou desanimá-lo, seja mediante conselhos antagônicos ou mediante pensamentos não expressos que pousem no teu paciente. Conquanto seja certo que a mente divina pode remover qualquer obstáculo, ainda assim é preciso que teu ouvinte te ouça. Não é mais difícil te fazeres ouvir mentalmente, enquanto outros estejam pensando nos teus pacientes ou conversando com eles, se compreendes a ciência cristã, o fato de o amor divino ser o e tudo. Mas é bom estar a sós com Deus e o doente quando tratas uma moléstia. Mentalidade antagônica para evitar ou curar a escrófula e outras assim chamadas moléstias hereditárias, precisas destruir tanto a crença de que esses males existam, como a convicção de que seja possível transmiti-los. O paciente talvez te diga que tem um humor no sangue, uma mente elimina a escrófula, diátese escrofulosa. Seus pais ou alguns de seus antepassados tiveram tal crença. É a mente mortal, não a matéria, que produz essa conclusão e seus resultados. Terás humores por tanto tempo quanto acreditares que são válvulas de segurança ou que são inextirpáveis. Se o caso a ser tratado mentalmente é de tuberculose, trata dos pontos principais que, segundo a crença, estão incluídos nessa moléstia. Mostra que não é hereditária, que a inflamação, os tubérculos, a hemorragia e a decomposição são crenças, imagens do pensamento mortal impingidas ao corpo, que não são a verdade sobre o homem, que devem ser tratados como erro e expulsos do pensamento. Então esses males desaparecerão. Não há nada que possa consumir-se se o corpo está enfermo, é isto apenas uma das crenças da mente mortal. O homem mortal será menos mortal quando aprender que a matéria nunca sustentou a existência e nunca pode destruir Deus, que é a vida do homem. Quando isso for compreendido, a humanidade será mais espiritual e saberá que nada há que